Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia. O programa Saúde e Você está no ar. Acompanhe comigo os destaques do programa de hoje. Menopausa, vamos saber por que ainda é tabu falar sobre este assunto que afeta muitas mulheres nesta fase da vida. A gente conversou com uma ginecologista que vai tirar todas as nossas dúvidas, tá certo? E olha só, e mais, segurança obstétrica. O que você precisa saber sobre este assunto é daqui a pouquinho e também como denunciar, tá bom? Saúde Você tá no ar. Muito bom dia mais uma vez para você que está ligado aqui na tela da TV Arapuã. Estou chegando para te fazer companhia neste sábado, um sábado de muita informação, muita prestação de serviço, tudo aqui, tá? Num só lugar, no programa Saúde Você. Conto com a sua companhia até o final, tenho certeza que você vai gostar, já deu para sentir, né? Que o programa está repleto de muita informação que podem fazer aí toda a diferença no teu dia a dia, na tua vida, tá certo? Vamos começar? Olha só, se tem uma coisa que deixa muitos pais em dúvida é o que colocar na lancheira dos filhos. Para dar uma mãozinha nesta missão, a nutricionista Maraísa Cavalcante deu algumas dicas saborosas, saudáveis e práticas. Acompanhe. Biscoito recheado e suco de caixinha é o lanche que Samuel leva para a escola. Minha mãe bota um biscoito que ele é de coco, aí um suquinho e para tarde ela bota um suquinho com biscoito recheado. Aí você acha que tá um lanche gostoso ou você queria alguma coisa a mais? De lanche é gostoso, já é bom. Já a Ana Beatriz ainda acrescenta pipoca nesse combo. Pipoca, um pão, outras coisas, fruta, todas as coisas. Mas os dois sabem que deveriam incluir frutas e opções mais saudáveis na lancheira. Se fosse para levar fruta, você queria? Comeria também. É bom levar uma banana assim, uma frutinha. Tá. E quais frutas que você mais gosta? Eu gosto de comer banana, às vezes eu como uma maçã e isso, né? Melancia também eu gosto. Aí você sabe que é mais saudável, né? Comer frutas. Será que não vai dar para colocar uma fruta assim para ficar mais saudável o lanche esse ano? Sim. Vai tentar? Sim. E aí, irmã, será que vai dar certo essa lancheira dela? Vai não. Dá vontade só pra falar. Não tem jeito. Tem não. Não tem jeito de jeito nenhum. É só besteira. O lanche tem que ser atraente, conta a nutricionista Maraísa Cavalcante. Vale deixar até recadinho na fruta para que as crianças se interessem pelo alimento. Primeiro você identifica qual é o alimento que ela não gosta. A gente pode substituir esse alimento por outro sem causar nenhum tipo de prejuízo. Se der, perfeito. Se não, você vai tentar mudar essa preparação. Por exemplo, a aveia tem bastante fibra. Agora, se eu mandar um mingau de aveia, meu filho não vai comer. Então, essa aveia pode ir numa massa de uma pizza que vai a aveia, vai o ovo que tem a proteína. Então, é fazer esse joguinho. Meu filho não come esse tipo de fruta, mas já come outra fruta. Às vezes, apenas o corte que você colocar já vai fazer uma grande diferença. Pela praticidade, muitos pais preferem montar a lancheira das crianças com o que encontram no supermercado, produtos industrializados prontos para o consumo. Mas dá para montar um lanche saudável e nem perder tempo. É só planejar a semana e congelar as porções. Se você deixar para organizar essa lancheira na última hora, com certeza ela vai dar trabalho. Agora, se você tirar um minutinho no seu final de semana e você fizer, né, esse planejamento do que é que vai na lancheira do teu filho nos dias da semana, e daí você já consegue organizar, e quem sempre deixa para a última hora realmente vai trabalhar mais. E aí tem coisas que dão para congelar, né? O que, por exemplo?
Então, vocês podem fazer aquelas mini pizzas que são deliciosas com aveia. Tem até algumas receitas que são com batata. E aí vocês deixam já tudo congelado. Alguns bolinhos também a gente consegue congelar. Bolinho já com proteína, com frango, com carne. E daí vocês deixam tudo isso congelado e no dia é só colocar no forno, corta a fruta e já está pronto o lanche. Pais e crianças devem se conscientizar que comer errado todo dia pode ocasionar uma série de problemas de saúde. Geralmente, esses industrializados, eles são riquíssimos em açúcar, em gordura, né? A gente vê muitos biscoitinhos, né? Hoje a gente trouxe uma proposta de um biscoitinho de cacau que vai gerar, sim, bastante energia para o seu filho. É saudável, você pode preparar em casa rapidamente e deixar ele já pronto para a semana inteira. E aí, se o nosso filho ele ficar consumindo realmente esses alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, vai fazer o quê? Aumentar o peso, aumenta o risco de problemas de diabetes, problemas de coração, ele não vai ter um bom rendimento escolar, então isso tudo realmente atrapalha, né? Pois é, já anotei todas as dicas, viu, Maraísa? Muito obrigada. Tenho certeza que a mamãe e o papai que está em casa, que sente essa dificuldade, porque todo dia, né, gente, a gente tem essa missão de segunda a sexta, de colocar aquele lanchinho, que seja um momento saboroso, né, e nutritivo também, que é importantíssimo para a criança. Então, eu sinto essa dificuldade, tenho certeza que você aí também deve sentir e essas dicas são valiosíssimas, tá bom? Valeu, é isso aí. Agora vamos mudar de assunto? Cerca de 30 milhões de mulheres brasileiras enfrentam o climatério e a menopausa, uma fase que ainda é marcada por tabus, desconhecimento e falta de apoio médico e no trabalho. A gente conversou com uma ginecologista que vai nos ajudar a entender esta fase importante da vida da mulher. Acompanhe. Dia 18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa e a gente tem que falar sobre o assunto, não só as mulheres, mas os homens também entenderem um pouco dele. Por isso que a gente veio aqui conversar com a médica Renata Gadelha sobre o assunto. Muito obrigada pela tua participação e é interessante ver como esse tema está em alta, né, em pauta, até entre as artistas, que parece que há um tempo queria retardar esse momento, claro, quando não se quer, né, mas dá para passar por ele com mais qualidade de vida, com menos transtorno, não é isso? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Thaís. Dá sim, né? Então, a menopausa é aquele marco na vida da mulher onde ela para de produzir os hormônios, né? Então, é aquele momento que ela passou um ano sem menstruar e, de repente, os hormônios ovarianos ficam em zero, né? E ela começa a perceber que, daí em diante, é uma outra vida, uma outra mudança, mas que pode, sim, ser levada e transcorrida com qualidade de vida, né? E é importante esses artistas, as artistas mencionarem, até para que a gente veja que ocorre com todos, né? Todas nós vamos passar por isso, vamos passar por essas mudanças e precisamos estar preparadas e falar sobre isso, né? Ver o que é que tem aí, o que é que a medicina nos proporciona. E assim como durante o período da menstruação, TPM, o indivíduo é único, cada uma tem um sintoma diferente, na menopausa também não muda, né? Cada uma também vai sentir algo diferente. Isso. Na verdade, é importante falar de conceitos, né? Então, menopausa é quando a mulher passou um ano sem menstruar e aquela última menstruação dela é o marco, é a menopausa, né? Então, é um diagnóstico, é uma data que ela é retroativa, né? E antes da menopausa, a gente chama de pré-menopausa ou climatério, são aqueles períodos onde há oscilações hormonais. A menopausa em si, quando a gente passa esse ano inteiro sem menstruar, é quando se concretiza a real falência ovariana e os ovários deixam de produzir o estrogênio. E nesse período, muitas mulheres fazem reposição hormonal. Isso é indicado para todas? A grande maioria das mulheres ela vai ter sintomas, tanto na pré-menopausa, quanto após a menopausa, né? E esses sintomas são os mais variados possíveis. A literatura fala em 80% das mulheres com alguns sintomas, umas com graus mais leves, né? Outras com graus mais intensos, em que afetam sua qualidade de vida, e aí são, dependendo aí do que ela sente ou de quanto aquilo incomoda a sua vida, ela pode sim lançar mão da terapia de reposição hormonal para ajudar. E
E algumas falam que não se adaptaram ao tipo de hormônio, tem que mudar, enfim. Como é que estão hoje as novas tecnologias com relação a esse quesito? Isso, existem diversas vias, né, hormonais. A reposição hormonal, como o próprio nome diz, é com hormônio, né, e tem as terapias não hormonais, né. As vias hormonais pode ser pela pele, pode ser por implantes, pode ser por adesivos, pode ser pela via oral, pela via vaginal. Então, a gente tem um arsenal terapêutico bem amplo, bem variado para se adequar àquela queixa específica, né. Então, o tratamento da menopausa ele deve ser individualizado para aquela queixa e para as características daquela mulher. Na Rede SUS também tem esse tipo de acompanhamento? Isso, na Rede SUS também, o SUS oferta em comprimidos. Então, pode sim ser obtido através do SUS. E é interessante essa mulher fazer, porque algumas abdicam, né? Abrem mão disso. Isso, algumas mulheres ainda têm medo, né? Fica aquele velho medo do câncer, de hormônio da câncer, né? Então, isso deve ser muito conversado com o seu médico para saber se você é ou não adequada a fazer aquele tipo de terapia hormonal. Na maioria dos casos, é sim. Esse medo, ele não se concretiza na prática, né? A mulher tem esse medo, mas quando a gente vai avaliar, que conversa, consegue desconstruir e realmente iniciar uma terapia que seja adequada para ela. E aí no começo eu falei sobre a questão dos homens também acompanharem isso em casa, porque principalmente com relação à sexualidade pode se alterar muito. Por que isso acontece nessa fase da vida? Isso. Os homens, né, diferente das mulheres, eles não têm oscilações hormonais, né? Então precisam entender que as mulheres, sim, elas chegam numa etapa da vida em que a produção hormonal zera, né? E isso é refletido em várias partes do corpo, né? Na sexualidade também entra nisso aí, na diminuição de libido e em queixas mais relacionadas a isso, como por exemplo o ressecamento vaginal, a secura na hora da relação, ela começa a sentir dor, desconforto ao urinar, que é uma entidade à parte chamada síndrome geniturinária da menopausa, que é também reflexo dessa diminuição hormonal. E aí, tudo isso também tem acompanhamento e tratamento específico? Isso, tudo isso também. Geralmente a síndrome geniturinária é mais por hormônios locais, né, via vaginal. E essa entrada na menopausa, ela pode ser considerada hereditária ou isso é um mito? Por exemplo, se a mãe sentiu algo, necessariamente a filha também vai ter aquele mesmo sintoma? Isso é um mito, né? Não é necessário. Se aquela mãe tinha um estilo de vida diferente e a filha já tem um estilo de vida melhor, mais adequado, se alimenta bem, tem um peso adequado, então a tendência é que ela passe por essa fase de melhor forma do que a mãe. Mas o ideal é ter um acompanhamento ginecológico pelo menos uma vez ao ano. Perfeito. Pelo menos uma vez ao ano, toda mulher deve ir ao ginecologista, mesmo sem sintomas, né? Para fazer uma avaliação geral, conversar. Partículas que contêm fezes por todo o banheiro. Portanto, o hábito de baixar a tampa e dar a descarga já tem uma questão de proteção por trás disso. E se no banheiro que você faz isso tiver alguma dessas moscas, aumenta mais ainda as chances de transmissão de doenças. Por isso também vem aquela velha e importante orientação. Saiu do banheiro, saiu do ambiente lá, lava as mãos e principalmente antes de se alimentar. E essas moscas às vezes aparecem, né, em alguns períodos do ano, que elas são bem, o surgimento delas é bem sazonal, né, na parede do banheiro, né, nas superfícies e também nas toalhas que estão penduradas. É outro problema, né? Muitas vezes a gente lava as mãos e enxuga as mãos com as toalhas. Uma orientação muito importante nesse sentido é que se evite para esse fim enxugar as mãos pós lavá-las no banheiro, toalhas de tecido. O ideal nessa situação seria o uso de toalhas de papel. As toalhas de tecido para, por exemplo, enxugar as mãos no banheiro pós um banho, pós lavagem do rosto, mas não pós lavagem das mãos após o uso do vaso sanitário. É importante realmente isso porque essas moscas elas também podem transmitir doenças diarreicas. Então, alguns dias após o contato com elas, você pode desenvolver uma dor de barriga, diarreia, com fezes moles e até mesmo com fezes sanguinolentas que representam infecção intestinal. É potencialmente perigoso, principalmente para os idosos e para crianças muito pequenas. E aí tem alguma medida a mais de segurança que a gente pode ter no banheiro, por exemplo, além de baixar a tampa do vaso, trocar, né, essas toalhas penduradas, o que mais a gente pode fazer?
Ó, é importante o cuidado com o uso do celular no vaso sanitário, tá, gente? Inclusive o celular usado no vaso sanitário, ele pode também servir de vetor de transmissão, ele acaba tendo o mesmo papel dessas moscas, né? Você dá descarga ali com a tampa levantada e o celular aberto. Cuidado, pega o hábito muitas vezes de limpar o próprio celular, a capinha dele, passar um paninho úmido na parte do toque, do touchscreen, para evitar a transmissão de doenças. Por incrível que pareça, o próprio celular, também a trocar a escova de dente dentro do ambiente, principalmente quando a escova de dente fica exposta dentro do banheiro, sempre ter o hábito de trocar a escova de dente rotineiramente, pessoas que ficam com a escova por 1 ano ou mais, não é para fazer isso, né? O ideal seria todos os meses trocá-la, mas nem sempre a gente está com dinheirinho para isso, então que tente trocá-la a cada 2 ou 3 meses, e também deixá-la sempre fechadinha, não deixar exposta no local do vaso sanitário, porque quando você dá descarga, joga partículas de fezes e pode cair inclusive na sua escova de dente. São medidas, são ações muito simples, mas que têm um impacto muito positivo na proteção da nossa saúde. Tem que fazer parte da rotina da família, porque às vezes o banheiro é compartilhado. Exatamente. Quanto mais pessoas utilizarem o banheiro, maiores as chances de doenças, né? Então, em famílias maiores, as chances são maiores ainda. Portanto, são medidas simples, mas impactam muito positivamente. Vocês vão perceber, se vocês tomarem cuidado nesse sentido, né, começarem a se vigiar mais no sentido da lavagem das mãos, de evitar a toalha dessa forma, utilizar mais toalhas de papel após lavar as mãos durante o uso do banheiro, dar descarga com a tampa baixa. Você vai notar que vocês vão adoecer menos, as pessoas vão adoecer menos dentro de casa. Mosca não é bom não, né, minha gente? Pode ser de banheiro e qualquer outra parte. Mosca definitivamente não é bom, tá? Receba aí essa informação e sempre que vê, olha, distância, lave bem as mãos, higienização é fundamental. Porque as mãos, né, a gente pega nos alimentos, leva à boca e aí pode, de repente, acabar pegando uma doença, né? E a gente não quer isso, de jeito nenhum, tá certo? Agora vamos abrir um espaço aqui no nosso programa para falar de moda. Isso porque eu vou mostrar agora para você o meu look de hoje, a minha escolha para o programa. Calça pantalona, a gente não erra nunca, viu? Ainda mais nessa cor, no off-white, né? Cintura alta, corte alfaiataria, bem acinturado, com esse body, viu? É um body, uma malha bem encorpada, aquela malha que a gente sabe que é uma malha boa. Todas as peças que eu estou usando, e não só essas, viu? Muito mais, lá na Uzunai. Olha só aqui, @Uzunai. Vai lá no Instagram, já fala com as meninas, diz que viu aqui no programa Saúde Você. Esse body aqui, essa calça tem outras cores, tem outras peças também, a loja repleta, com muita opção para você deixar o guarda-roupa cada vez melhor. Toda mulher gosta, né? Então a dica é essa, viu? Uzunai. É isso aí, espero que vocês estejam gostando dos meus looks. Aproveita e vai lá na rede social e diz também, Joana, gostei ou não gostei, tá? A gente recebe com carinho. É isso aí, olha só, o nascimento de uma criança é um momento muito especial na vida de uma família, mas infelizmente pode ser traumático se a mãe sofrer violência obstétrica durante o parto, né? Janiela Azevedo tem mais informações pra gente, acompanhe. Infelizmente, já tem um dado agora recente, 24 vítimas, mulheres vítimas, gestantes, né, de violência obstétrica aqui no estado. E por isso que o Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba criou esse fórum sobre segurança obstétrica. E sobre isso, quem vai falar a partir de agora é o presidente do CRMPB aqui, o Dr. Bruno Leandro. Qual a importância de debater esse assunto hoje, não só com a classe médica, enfermeiros também, e a população também que pode vir, né? Isso? Geralmente a gente só fala desse assunto quando acontece um desfecho ruim. O Conselho Regional de Medicina quer fazer o contrário. Nós queremos discutir segurança obstétrica, ou seja, quais são as ações que todos nós devemos fazer, quando eu digo todos nós, envolvendo o próprio Estado, envolvendo estrutura hospitalar, unidade básica de saúde da família, profissionais de saúde, inclusive o próprio paciente, para juntos a gente promover ações de segurança para evitar desfechos ruins, incluindo a própria violência obstétrica. Então, foram 24 mães que deixaram seus filhos órfãos aqui no nosso estado já esse ano, e nós não podemos continuar, lamentavelmente, com estatísticas tão ruins. Precisamos, sim, promover práticas de segurança. Infelizmente, a violência obstétrica também ela não se resume somente na violência física, vamos dizer, mas também tem a questão da violência verbal
e psicológica que causam traumas não só para a mãe como para o bebê também, né, doutor? Com certeza. Quando a gestante ela vai à unidade básica e não tem médico para ser atendida, é uma violência. Quando ela vai, por exemplo, ser encaminhada para um hospital, mas não tem exame, não tem um acompanhamento adequado, a sua caderneta não está totalmente preenchida, é uma violência. Quando ela chega ao médico para ser atendida e o médico não consegue fazer o melhor procedimento possível porque falta medicamento, porque falta insumo, às vezes até a lâmina de bisturi ali não tem naquele momento para poder fazer a incisão correta, é uma violência. Então, todas essas formas de violência nós precisamos combater em conjunto através de práticas seguras, através de segurança obstétrica. Hoje, como é que o CRM tem atuado à frente disso, tanto na questão dos médicos, não só do SUS, mas também da rede privada? Nós criamos uma comissão de avaliação das unidades que têm partos, ou seja, uma avaliação da segurança obstétrica, e além disso nós fazemos parte dos comitês, tanto do município quanto do estado, para nós avaliarmos quais foram as condutas que poderiam ser melhoradas para evitar essas práticas que tiveram desfecho negativo. Qual o procedimento hoje de um médico, tanto na rede pública ou na rede privada, que comete algum tipo de violência obstétrica? Como é que o CRM atua nesse sentido? Na verdade, qualquer ato médico, independente de ser relacionado à obstetrícia ou não, que chegue como denúncia ao conselho, nós abrimos uma sindicância. Se houver indício de infração ética, um processo ético profissional, onde o médico pode ser absolvido ou condenado, a depender, obviamente, do rito do processo e das provas que forem elencadas dentro desse rito geral. Então, cada caso é avaliado individualmente, com a punibilidade a depender do caso. Pois é importante falar sobre isso, né, gente? Esse tema é tão debatido, mas vira e mexe a gente vê relatos de mulheres que sofrem esse tipo de violência num momento tão importante da vida, que é o nascimento de um filho. Então, é preciso a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, que essa informação aí que a gente acabou de passar possa te ajudar. Compartilha, tá? Pode divulgar, envia um link aí lá no YouTube para várias mulheres. Essas informações a gente tem que compartilhar o máximo possível, tá bom? É isso aí, muito obrigada, viu, pela sua audiência, pela sua companhia de todo sábado. Nosso programa vai ficando por aqui, mas no próximo sábado eu tô de volta com muito mais informação e você é meu convidado especial, tá? Até lá! Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.